Todos nós temos um início e um fim, sendo o fim a morte. No final também será decidido se iremos ao céu ou ao inferno. E é claro, isso depende muito de nossas ações aqui na Terra. Ações que podem, sim ou não, agradar nosso Criador. E sim, isso também se aplica aos Transformers. Porém, ao invés deles irem ao céu, eles vão ao Allspark. Enquanto aqueles que fazem coisas ruins, eles acabam indo até o Unicron. Mas não é tão simples assim, pois é mais fácil todos aqueles que morreram ir ao Allspark do que ir ao Unicron. Pois tem alguns procedimentos que já vimos em algumas séries e filmes, como o Energon escuro, ou até mesmo sendo jogado no espaço escuro e vazio, até que o Unicron o encontre e o use como seu escravo eterno. Mas tem outro lado onde o Deus do Caos acaba criando seus próprios peões, sendo conhecido como os Arautos de Unicron. Mas hoje iremos ver alguns cybertronianos que acabaram cruzando um caminho sem fim, sem liberdade e apenas a escuridão eterna. Vamos começar com alguns personagens já conhecidos, sendo um deles o próprio Megatron. Após a morte de Optimus Prime, Megatron foi reconstruído por Unicron como Galvatron. Embora Galvatron tenha se mostrado inicialmente um líder Decepticon extremamente astuto, ele acabou sofrendo alguns danos cerebrais após a sua derrota para Rodimus Prime. Galvatron era um louco imprevisível e gritante, que se voltava contra seus próprios soldados com a mesma facilidade com que se voltava contra seus inimigos. Bem, essa versão, que é nos apresentada no filme de 86, já mostra quem é Unicron, e como ele consegue manipular seus subordinados, sendo eles Cyclonus, Scourge e Swaps. Galvatron acaba sendo o líder dessa equipe, que tem a função de ir até a Terra e destruir a matriz de liderança, para poder assim satisfazer a vontade de seu mestre. E durante sua jornada é visível que Galvatron tenta de algumas maneiras de se voltar contra seu líder, o que para seu azar não funciona. Galvatron sofrerá muito antes de ser destruído. Mas claro, meu mestre! Morra! Morra! Unicron, meu mestre, com isto farei de você meu escravo. Agora, um dos Terrorcons de Unicron que teve bastante destaque esses últimos anos foi o Scourge. Como parte da sua servidão ao Deus das Trevas, Scourge foi imbuído de uma energia sombria que lhe confere um poder além do alcance da maioria dos Transformers comuns, tornando-o praticamente invulnerável. Caso alguma vítima tente escapar de suas garras, ele é capaz de infectá-la e corromper-a lentamente e dolorosamente, transformando-a em seu fantoche à sua vontade. Scourge veio de um mundo que foi destruído por Unicron, talvez uma época além da Era Moderna, deixando-o como o único sobrevivente. Ele vendeu sua alma ao planeta monstro e se tornou o seu caçador mais aterrorizante, tornando-se conhecido em todo o universo.
Durante seu tempo sob o domínio do Portador do Caos, ele frequentemente viajou para várias outras regiões do espaço e lutou contra inúmeros Transformers de diferentes facções, pegando suas insígnias como troféus e colocando-as por todo o corpo. Scourge consegue ser bem medonho em alguns momentos, principalmente se formos ver suas concept arts. Ele seria algo totalmente bizonho, principalmente quando olhamos para sua verdadeira face, que é possível ver que ele já foi agredido de várias formas pesadas, o que mostra que ele já passou por situações bem cruéis e intensas, o que me leva a acreditar que isso foi além de danos de batalha. E ele enche os servos dele, como Scourge, com energia das trevas, o que os torna invencíveis. Ele se sente em dívida com o Unicron. Através do poder dele, ele possui a alma do Scourge. Desperte, meu mestre das trevas. Levante-se. Minha fome está me matando. O que você encontrou? A salvação. A galáxia será novamente sua para se alimentar, meu mestre. Seu idiota! Isso é apenas a metade da chave. Amor! Os Maximals, eles devem ter dividido ela! Desculpas! Complete a chave ou desejará ter morrido com o resto do seu planeta. Este personagem aqui tem uma história bem semelhante a uma pessoa da Bíblia. Quando Primus criou os primeiros Transformers, ele criou um guerreiro sombrio que estaria em contato com a entropia e a destruição, conhecido como Megatronus, ou melhor dizendo, Megatronus Prime. Ele é o mais poderoso dos Primes originais, que lutou contra o Unicron nos primórdios de Cybertron, quando não estava usando habilidades místicas flamejantes, ciência obscura ou poderes gravitacionais. Ele empunhava o mais perigoso dos artefatos, o Wrecking Blaster. Infelizmente, sua natureza inerentemente sombria frequentemente o levava por um caminho trágico. Na maioria das realidades, seu nome original é substituído por um título mais conhecido, o Fallen. Frequentemente manipulado por outros membros dos 13, o Fallen é mais conhecido por se tornar um análogo cybertroniano do bíblico Caim, cometendo o primeiro assassinato de Cybertron com a morte de sua amada. Em algumas realidades, ele trai voluntariamente os 13 ao se aliar a Unicron, e se torna o primeiro Decepticon, tornando-se mais parecido com Judas, mesmo em realidades em que não assume um papel de vilão. Seu legado é inevitavelmente de traição e morte. Bem, como foi visto, Fallen é bem associado a Judas, um personagem bíblico que fez as mesmas coisas que Megatronus fez com seus irmãos, traí-los. E também é visto que Megatronus foi manipulado pela escuridão de Unicron, o que levou ele a assassinar sua amada Solus Prime, e assim depois ele ser banido pelos Primes. Ele acabou se tornando apenas uma lenda sombria. Contudo, isso acontecendo com Megatronus, ele recorreu a Unicron para poder se tornar um dos seus servos na missão de buscar destruição e abrir caminho para a ira de seu mestre, o que levou à traição de seu verdadeiro mentor. Líderes originais, e eles viajavam pelo universo em busca de sóis distantes para a colheita. Os nobres Primes estabeleceram uma regra: nunca destruir um planeta com vida. Até que um deles tentou violar a regra e caiu nas trevas, e ficou conhecido a partir daí como Fallen.
Ele desprezou a raça humana. E ele queria matar vocês ligando a máquina. A única maneira de ativá-la é com uma chave lendária chamada Matriz da Liderança. Uma grande batalha foi travada pela posse da Matriz. Fallen era mais forte do que seus irmãos. Então eles não tiveram outra escolha a não ser roubá-la e escondê-la dele. Quem diria que o líder dos Autobots um dia se tornaria uma das figuras mais sombrias e violentas do seu universo? Nemesis Prime é o espelho sombrio de Optimus Prime, espalhando terror nos corações de suas vítimas enquanto usa o rosto de seu herói. Ele é imbuído de muitas das habilidades do líder Autobot, mas carece de qualquer restrição moral. Sua natureza varia entre os universos. Às vezes ele é um clone construído por Decepticons ou cientistas loucos humanos. Em outras, ele é uma reencarnação futura distorcida de Nova Prime ou até mesmo do próprio Optimus Prime, como por fontes do mal como Unicron ou até mesmo do universo morto. Independente disso, há uma coisa que nunca muda. Nemesis Prime traz pavor e destruição por onde passa. Seus únicos amigos são os mestres de batalha Giza e Fengtron. O Nemesis Prime tem várias versões, às vezes sendo um clone gerado pelos humanos ou até mesmo pelo próprio Unicron. Ou às vezes, em outros universos, o Nemesis Prime acaba sendo o próprio Optimus, o que mostra a decadência do herói depois de ciclos de guerra, o que pode ter feito ele enlouquecer e se render à maldade de Unicron. O Megatron fez isso com você? Megatron era fraco como você é. Ele morreu apenas para renascer, como eu. Em Unicron. Unicron é uma lenda. É o que ele quer que você pense, idiota. Acredite, ele é perverso e precisa ser eliminado. Ele nunca chegou a se mostrar um servo de Unicron, mas dava alguns indícios dele ser algo além de um mero Decepticon. Quando Unicron começou a atacar Cybertron, Bludgeon ordenou que sua nave abrisse fogo contra Carcer, paralisando o Titã. Seu ataque chamou a atenção de Victório, que tentou matá-lo e destruir sua nave. Antecipando isso, Bludgeon liberou Monstructor, que derrotou o Combiner Camille. Assim que Unicron destruiu Cybertron, a frota quântica saltou para Júpiter, com Bludgeon proclamando em alto e bom tom a sua lealdade a Unicron, enquanto a frota destruía a estação Santuário. Após Shockwave localizar o talismã errante, ele contatou Bludgeon e ordenou que o dispositivo fosse recuperado e usado para matar Unicron. Bludgeon escolheu aquele momento para informar a Shockwave a sua lealdade a Unicron, enviando suas tropas para recuperar o dispositivo, apenas para que ele não representasse nenhuma ameaça a Unicron. Quando Starscream, Thundercracker e Skywarp atacaram a frota, Bludgeon casualmente ordenou que Monstructor matasse o líder Decepticon,
antes que Metroplex e o espaço Trypticon se encontrassem e libertassem um exército no DVD. Bom, o personagem já chegou a se unir ao Senhor do Caos em algumas realidades. Uma coisa que eu não esperava, pois ele parecia ser apenas um Decepticon silencioso que apenas recebia ordens de seu líder. Mas, como podemos ver, existia algo a mais por baixo daquele silêncio. Vamos conversar. Isso não é bem o que eu e você fazemos. Eu preciso que alguém me escute. Pode falar. Ele tá na base de mísseis e com os Seekers. Ele tá alucinado. Ele acha que foi escolhido. E ele usou o Allspark pra algo terrível. O Starscream vai destruir todos nós. Então, temos que avisar o Megatron e o Optimus imediatamente. Ah, obrigada. Esse pode ser um personagem mais desconhecido para o público mais novo aqui na fandom. Sideways é um vigarista, mas não no sentido tradicional. Ele não engana os outros por ganho monetário ou algo do tipo. Ele engana os outros estritamente porque vive para ver a reação deles à sua traição, e porque isso promove os objetivos de Unicron, seu mestre. Ele serve o Devorador de Planetas lealmente e trabalha incansavelmente para colocá-lo em um lugar de poder supremo. Na maior parte do tempo, Sideways não se intromete em seu engano. Ele planta sementes na mente de seus alvos, normalmente os Autobots e Decepticons, e os deixa fazer o trabalho por ele, sem saber que estão sendo manipulados. Ele realmente não teme as consequências de sua trapaça virem à tona. Para ele, a guerra entre as duas facções é infantil, apenas um meio para o fim, e ele se considera acima disso. Eu, sendo bem sincero, não esperava que ele seria um dos arautos de Unicron, pois ele também se encaixa na mesma situação de Bludgeon. Mas isso tudo é quebrado após a sua revelação, que ele era sim um dos seus servos. Esses são alguns personagens que eu selecionei para esse vídeo. Claro, tem outros personagens além desses, mas eu quis trazer aqui apenas alguns deles, tanto os mais conhecidos até os mais misteriosos. Mas uma coisa que é semelhante dentre todos eles é o fato que todos servem com lealdade ao seu mestre. O que, claro, caso eles não sigam corretamente as instruções de seu líder, é capaz deles sofrerem consequências desastrosas. O que me leva a pensar o nível de sofrimentos que eles passam caso não façam algo corretamente. Eles estariam condenados a uma tortura altamente dolorosa e eterna. Apenas o fato deles estarem servindo ao mal já é algo preocupante, porque eles não teriam um mero segundo de paz, apenas a servidão de seu mestre, ao contrário daqueles que estão no Allspark, apenas descansando em paz e esperando pela próxima reencarnação, o que se diferencia muito de quem está do lado de Unicron. Bom, todos sabem que Transformers tem uma retratação da luta contra o bem e o mal, o que é claramente visível em muitas de suas mídias, seja em desenhos, filmes ou até mesmo nos quadrinhos. Outra questão é que essa franquia tem muitas coisas baseadas em histórias da humanidade, o que também mostra as consequências de servir ao mal e que é um caminho que não deve ser romantizado. O que eu vejo acontecer atualmente é esse lado, onde as pessoas acabam se apegando e identificando com esses personagens. Claro, não é todo tipo de pessoa que faz isso, mas tem uma porcentagem que acaba levando isso ao extremo e acaba normalizando a maldade. Então minha pergunta é: vale a pena romantizar o mal? Reflitam sobre esse assunto.